Olá, tudo bem com vocês? Eu já estava há muito tempo para preparar esse vídeo, que é sobre o medo de dormir no meio da floresta, do mato, do bosque. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que agradecer umas pessoas fenomenais que têm assistido os vídeos no canal. Queria agradecer especialmente o pessoal que anda se inscrevendo no canal. É um canal novo, é um canal que estou fazendo com todo carinho para todo mundo, tentando também perder a minha vergonha, o meu medo de falar e tentando passar as poucas coisas que eu sei para quem está iniciando no mundo aí da sobrevivência, aspas, bushcraft e natureza para quem gosta. E eu quero fazer isso sempre porque eu acho que vale a pena dar uma premiação para quem merece, tá? Agradecimentos especiais aos últimos inscritos, tá? Tenho aqui anotado: Rony Rezende, Vanderlei Júnior, Miqueias Vieira, Pedro Drummond, Wilson de Oliveira, Renato Savalli, Adriel Rieder, o canal Fé em Foco e o canal Mens Fuel, que é um canal de Portugal, que até comentou no canal, eu passei a seguir, um canal muito bom, Mens Fuel. Se você quiser ir lá conhecer o canal dele, eu acho super, cara, gostei do conteúdo do cara, viu? Vale a pena dar uma olhada. E agradecimento especial ao Vivendo Sem Freio, que é um amigo nosso aqui, que está aqui na Espanha, e a todo mundo que anda se inscrevendo aí, comentando no canal, primeiro de tudo, tá? Muito obrigado a vocês, vocês me ajudam a ter mais força para continuar fazendo coisas e perder também a minha vergonha de falar. Eu acho que é um dos principais problemas que eu tenho, é perder a vergonha e me expressar melhor nos vídeos, porque a vergonha também me limita bastante. Obrigado a quem comenta, obrigado a quem deixa o like, e vamos falar agora de medo de dormir na floresta, medo de dormir no bosque, medos que as pessoas têm que eu acho que todo mundo tem medo e o medo é bom, mas vamos comentar alguns medos que são desnecessários, outros que são necessários, e como funciona essa coisa de ter medo na hora de dormir sozinho na floresta, ou na selva, ou no bosque, onde quer que seja. Eu tô suando que nem um maluco, porque tá 30 e tralalá graus aqui, quase 40, e tá mais a iluminação, mais tudo, não adianta, eu vou ficar suando o vídeo inteiro. Não tem ar-condicionado na minha casa, mas fica até o fim aí, por favor, para dar uma força pro canal, assiste o vídeo inteiro, tá? Bom, para quem não sabe aí, nosso último vídeo, eu ainda tô com a minha perna bastante dolorida, ainda tô com o pé enfaixado, e ainda não posso sair andando, nem dirigindo, nem nada parecido, tá? Então, visto isso, vamos tentar aqui explicar só para quem não está a par da situação. Eu não estou podendo ir para a montanha, continuo sem poder ir para a montanha, e por isso que eu estou fazendo esse formato de vídeo. Vai ter esse formato de vídeo no canal às vezes, mas na parte de dicas e coisas rápidas. Mas no momento esse tipo de vídeo eu estaria fazendo ele gravando na montanha, não é o que está acontecendo. Primeira coisa que eu quero que você faça é, deixe no comentário aí quais são os seus medos na hora de ir para uma aventura, ir para uma trilha, ir para um meio de um sendeiro, num bosque, numa floresta, na selva, na atividade na montanha que você estiver fazendo, ou alguma coisa parecida. Eu gostaria de saber os seus medos, as suas preocupações, quais são as principais coisas que te põem em terror, literalmente assim, o famoso medo do desconhecido, tá? Eu gostaria de saber qual que é o medo de vocês. Falando de medos e medos de ir para a floresta, para o acampamento, ou de dormir, de fazer um vivac, que é passar só a noite no raso, né, deitado no chão. Medos racionais e irracionais das pessoas na hora de estar no meio da natureza, em contato com a natureza, tá? Muita gente acha que você, quando está na natureza, os animais vão vir buscar você e vão te comer vivo e vão te atacar, porque você é o alvo número 1 dos animais, tá? Essa é a pior coisa que você pode pensar na tua vida, porque nenhum animal quer, de fato, contato com você. O animal, ele não quer nem que você esteja próximo dele, ele não quer que o seu cheiro esteja próximo dele, ele não quer que você esteja próximo dele. A maior parte dos animais é assim. Vai ter animais que vão fugir quando detectar a tua presença, só do seu cheiro estar presente, ele vai querer fugir e ficar longe de você. Eu falo por experiência aqui com raposa, lebre,
lobo, tive contatos algumas vezes de saber que algum urso passou por onde eu estava, porque dava para ver a pegada do urso, e se escutava o ruído de longe. Javalis, no caso, que é o animal mais problemático aqui que eu tenho na região. Quando a gente fala de urso, eu já estou falando de Pirineus, ali perto de Andorra, e quando eu falo de lobo também eu estou falando para ali ou para a região de Astúrias, tá? Mas tem todos esses animais. Medos desse tipo de animal eu acho irracional. Até mesmo no Brasil, eu já tive no Mato Grosso do Sul muitas vezes, e muita gente tem medo da onça. Eu entendo que é um animal que impõe respeito, o barulho dele é terrorífico. Eu sei que ele tem histórico com o pessoal indígena de ataque, de coisas assim. Não vamos dizer que a onça não ataca o ser humano, às vezes ataca sim, principalmente quando é uma criança, numa tribo, alguma coisa desse tipo, tá? Quando é uma presa fácil, ela ataca, mas na maior parte das vezes ela vai ter o instinto de fugir e predar o que ela já tem o costume de predar aí, tá? No caso do javali, eu vejo um outro problema, que já é o problema do animal, que se você estiver disposto a fazer mal para ele, ele parece que sabe e te detecta. É mais ou menos a história do elefante na África, que vê um caçador e vai para cima. Eu percebo aqui que tem um fenômeno raro aí com as notícias que eu vejo de o javali atacou fulano de tal. E aí você vai ver o fulano de tal estava caçando com um cachorro no meio do mato. Histórias do javali atacando um senderista, um montanhista, um cara que estava fazendo um vivac, dormindo na rede ou dormindo na sua barraca, é super raro. Geralmente ele vai cheirar em volta de você, vai te incomodar um pouco, vai dar um pouco de medo da presença dele, porque é um animal grande, é um animal pesado, e quando ele se torna violento, ele é um animal perigoso, mas eu não ficaria com medo de javali, tá? Eu tenho medo de uma mãe javali cruzar o meu caminho com os filhotes e eu não ter como sair do caminho dela. Esse é o único medo. Agora, um javali vir gratuitamente me atacar, eu acho muito, muito raro, muito difícil acontecer isso. As pessoas têm medos irracionais às vezes, tá? Isso eu tô falando de encontro com animais no dia a dia. Muita gente acha que eu vou pro meio do mato com camuflagem, com mochila camuflada, com boné camuflado, com o intuito de estar mais militarizado. O que pouca gente sabe é que eu adoro animais, a não ser que eu precise comer, e que eu estando no meio da natureza, a coisa que eu mais busco é que os animais não se assustem comigo para eu ter uma proximidade com eles. Alguns tipos de animais, por exemplo, eu não quero ter proximidade com um grupo de lobos, eu não quero ter proximidade com urso, eu não quero ter proximidade, sei lá, com chacal, raposa ou mesmo com gato selvagem. Mas eu também não quero que eles se assustem ao ponto de eu não conseguir ver eles e ter esse momento de eu vi um animal, eu vi uma coisa ali passando e pude registrar, pelo menos com a memória. A maior parte das vezes que eu vejo animais, não dá tempo nem de começar a gravar e eu perco eles, tá? A cena mais bonita que eu tive, eu acho que foi graças a estar andando camuflado, estar andando com vestimenta mais camuflada, foi com uns cervos que eu tive aqui. E se você nunca jogou Red Dead Redemption e nunca viu aquelas cenas dos cervos correndo no meio do bosque, você não vai entender o que eu estou dizendo. Eu tive a mesma cena acontecendo num bosque aqui, de eu olhar para o meio das árvores e tá dois cervos correndo assim, saltando, e é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então, um dos motivos que eu ando assim camuflado é para ter contato com o animal, é para ver o animal passando perto, é para não assustar o animal e não interferir no sistema dele, tá? Vamos tentar agora falar como lidar com medo de acampar e de dormir no meio do mato. Eu acho bastante importante que as pessoas que têm o interesse de fazer esse tipo de atividade saibam como é a experiência e como é que você tem que encarar essa experiência. Eu acho que muita gente não fala, tem muito canal mostrando já a pessoa dormindo, já a pessoa acampando e como se isso fosse fácil e todo esse processo, e eu tenho que confessar para você que não é tão fácil assim quanto você pensa. É muito comum as pessoas terem medo, não só a primeira vez, como a segunda, a terceira, e talvez sempre você vai ter medo, tá? Eu tenho que confessar, até hoje, 100% do medo eu não eliminei. Acho que faz parte do processo do ser humano ter medo de estar em contato com a natureza, desprotegido, em um local onde você se vê vulnerável, aonde parece que tudo vai te atacar ou vai atrás de você, ou que você vai ser o alvo de tudo. Eu acho que é normal esse tipo de medo, todo mundo tem que ter esse medo dentro de si,
porque faz parte do seu quê de sobrevivência. Eu acho que se você não tiver medo, se torna muito mais perigoso para você não ter medo do que você ter algum medo. Geralmente não vão te falar isso, mas é a realidade. Você tem que ter um pouco de medo. Isso é o que faz o seu sentido ficar alerta, isso é o que faz aguçar bastante sentidos que você tem e não sabia que você tinha. E vamos falar agora de algumas coisas que acontecem quando você vai dormir no meio do bosque, na floresta, na selva, onde quer que seja. A floresta, o bosque, a natureza, a montanha, à noite tem muito mais ruído perceptível do que durante o dia. Durante o dia você está andando, está fazendo ruído, está falando, está conversando, está olhando o mapa, está ativo e está com o teu foco 100% ali no seu caminho, na sua navegação, no entorno em volta de você, para você não cair, não cometer algum problema, um incidente para você mesmo. E aí acontece que durante o dia os teus sentidos estão num modo determinado, que é o modo atenção no caminho, atenção na rota, atenção no sendeiro que eu estou andando, atenção para não cair, atenção para não me acidentar. Esse é um dos estados que você tem. É como se a tua capacidade de sentido estivesse ativada só para um tipo de atividade. O que acontece durante a noite? Durante a noite a gente tem um outro fenômeno, que é ao contrário do fenômeno que você tem durante o dia. À noite você já estabeleceu o seu lugar, você já está parado ali, você já definiu o seu lugar de descanso, já montou o seu equipamento, já está pronto ali para descansar, e quanto mais o seu corpo vai descansando e vai se acostumando com aquele lugar, mais você começa a perceber coisas particulares do lugar que você está. Então você vai começar a perceber o ruído da fibra da árvore balançando, você vai começar a perceber o ruído das folhas no chão se mexendo por causa do vento, você vai ter uma série de percepções que você não tinha enquanto você estava andando. E quanto mais a noite chegar em você, maior vai ser os seus sentidos. É um mecanismo automático de defesa do ser humano. Tá? Eu acho que isso vem desde a época das cavernas ali, porque a gente tinha que à noite estar muito mais atento. E talvez esse seja o superpoder, o super sentido do ser humano. Geralmente o ser humano não é um dos animais mais preparados na natureza, mas quando a gente colocar sentidos alerta numa balança, eu acho que a gente tem bastante sentido alerta. Seria mais ou menos assim como o sentido aranha dos super-heróis. É comum que quando você vá dormir, quando você esteja mais relaxado, você já saiu do estresse da caminhada do dia a dia, você já parou ali, é comum que seu corpo comece a detectar coisas que você nem sabia que existiam. Você vai ouvir todos os barulhos que tiverem em volta de você. Todo tipo de ruído. Tudo que você não percebia antes, que já estava fazendo ruído, como esse carro que acabou de passar aqui. Tudo que você não percebia antes, que já estava fazendo ruído, vai passar a fazer ruído. Mas não é que vai passar a fazer ruído, já fazia ruído e você não tinha consciência. Aquela situação de consciência não estava presente em você. Se eu tivesse que dar um conselho para quem vai dormir a primeira vez fora, nunca dormiu, nunca fez essa atividade, vamos tentar aqui criar alguns parâmetros. Vamos tentar criar alguns parâmetros para você ter uma noite agradável a primeira vez, para você tentar concluir a sua tarefa ali a primeira vez e sair dali com uma satisfação interior. Conselhos que eu daria para você na sua primeira vez. Primeira coisa a sua primeira vez dormindo no mato, vamos generalizar como mato, não vá sozinho. Vá com mais uma pessoa que você possa se distrair, conversar. Se você estiver sentindo muito medo, você pode falar com essa pessoa. E você tem uma companhia a mais ali para você não se sentir sozinho. Leve um meio de distração para te dar sono. Leve um livro, que eu acho que é a melhor coisa que tem para dar sono em alguém. E tenta não ficar olhando o seu próprio celular. Tá? A tela do celular causa muita insônia, vamos dizer assim. Danifica bastante o sistema de dormir, você vai perder o sono e isso vai te fazer ficar mais horas acordado e mais horas prestando atenção em toda aquela paranoia dos ruídos em volta de você. Então, leva um livro, tá? Uma lanterninha aí, lê um pouquinho do seu livro ali e com isso você vai conseguir criar um sono e dormir, tá? Talvez você até durma lendo. O ambiente que você está deitado
para dormir, é o mesmo ambiente que você chegou de dia, é a mesma coisa. Eu sei que alguns lugares, quando chega à noite, pode parecer terrorífico, porque tudo muda, como dizem, todo gato é pardo à noite, todos os ruídos vão te assustar, todo aquele ambiente pode te assustar. Então, tenta nem pensar no como o ambiente está assustador agora. Tenta pensar em como o ambiente era quando você chegou lá de dia. Segue sendo o mesmo ambiente que você chegou. Não mudou nada, só acabou a luz e você está no mesmo local. O conselho mais importante que eu vou dar para todo mundo: não importa o nível de desespero que você começar a sentir, andar à noite é a pior coisa que você pode fazer. Mesmo que você esteja com medo, você deveria ter mais medo de andar à noite. Tá? O risco de você se acidentar, de pisar em uma pedra errada, de cair em algum lugar, de errar o caminho, de se perder à noite, é muito maior do que qualquer medo que você tiver alimentando na tua cabeça. Quando você já estiver estabelecido em um lugar, a luz do dia acabou e você já está ali, é melhor você permanecer no lugar até clarear o dia. Na maior parte das situações, o sol vai começar a nascer, vamos supor que o sol nasça umas 6 horas da manhã, mas quando for 5h40, 5h30, já tem uma iluminação no céu, porque ele já está iluminando ali a atmosfera, tá? Então, pensa que você vai ter que ficar ali umas 5, 6 horas acordado só. Tente se distrair enquanto isso, mas não, de maneira nenhuma, por desespero nenhum, saia andando à noite para voltar para casa ou para tentar sair do lugar que você está por medo. Isso pode prejudicar muito, causa muitos acidentes. Pessoas andando à noite são a maior causa de gente se perdendo no meio do mato. Tenta não tomar essa atitude. Essa é a pior atitude que você pode tomar na tua vida. Se assustar com animais chegando perto do seu acampamento. Não precisa se assustar com nenhum animal chegando perto do seu acampamento. Na maior parte dos casos, o animal vai querer cheirar onde você está. Se você largou ali o cheiro da comida, ele vai querer descobrir onde está essa comida. Ele vai querer andar próximo da área ali. Geralmente ele não vai te atacar, não vai fazer nada. Ele só quer achar ali a comida ou o cheiro de onde vem. Ele vai passar por ali. Já aconteceu várias vezes comigo. Manadinhas de javali ali, 6, 7 javalis. A gente dormindo, eles vêm, cheiram a área, fazem lá o seu trabalho com o nariz ali, fuçando no chão, buscando coisas. E logo depois eles perdem o interesse pela área, eles já perdem aquele cheiro, eles já se acostumam com o teu cheiro ali, com o cheiro que atraiu eles. E eles geralmente vão embora, tá? Não demora nem 15, 20 minutos para uma galerinha dessa te deixar em paz de novo. Em vez de você ficar com medo, curte o momento, cara. Curte o momento, fica ouvindo, ouve os animais passando ali perto de você, eles não vão te atacar de maneira nenhuma. O máximo que pode acontecer é um animal deitar junto com você para se aquecer do seu calor à noite. E ele não quer te atacar, cara, nenhum animal quer te atacar. Os animais são, na maior parte das vezes, eles são do bem e dificilmente ele vai querer te comer, ou te atacar, ou te morder, ou te fazer algum mal. Tá? Não tenha medo dos animais, eles são coisas lindas da natureza, maravilhosos. E além disso, cumprem a função de servir de alimento quando você precisa comer numa emergência. Então não tenha medo dos animais, são seus amiguinhos. Eles deveriam ter mais medo de você do que você deles, porque você sim usa os animais como alimento, mas a maior parte dos animais não tem você como alimento, tá? Como eu já disse antes, ruído de árvore, ruído de folha, ruído do vento. Eu sei que alguns barulhos à noite podem parecer coisas de filme de terror. Eu já tive situações que o vento cortando através da árvore parecia realmente um filme de terror, é aquele som que chega a arrepiar o pelo do corpo, porque faz aquele... Mas, cara, é o vento passando através da árvore de uma maneira determinada que contribuiu para aquele assobio do vento. Você não precisa ter medo disso, a assombração não existe, não vai vir, eu que sei, o pé grande ou qualquer coisa dessa atacar você, e ninguém vai te abduzir no meio da floresta. E não acredita nessas tonterias, tá? Isso daí não existe. Não existe assombração, não existe monstro do pântano. Fica tranquilo, porque, cara, nada tá ali para te fazer mal de verdade. Conselhos que eu te daria também é você ter certeza que o lugar que você preparou para ficar é um bom lugar antes de ficar ali, que não tem árvores que caiam na região, que você não está no pico mais alto de algum lugar, onde se uma chuva vier,
uma tormenta aí que seja elétrica, possa cair um raio em você, que você não seja o atrativo do local. Tá? Geralmente em bosque, onde tem muita árvore, os raios nunca vão pegar ali em você exatamente. Tem muita árvore para ele acertar, mas tenta não estar no pico mais alto, na elevação maior do terreno, que aí você está se expondo gratuitamente. Medo do escuro todo mundo tem, como eu disse, é um instinto do ser humano, a gente carrega isso desde a ancestralidade, desde a época das cavernas, a gente carrega isso. É um sentido seu, vamos colocar assim. Toda vez que você tiver medo, encara o medo como seu sentido de super-heróis, sentido aranha, para você lidar com situações de perigo. E é bom ter medo, é ótimo ter medo. O medo te faz não cometer erros. Por exemplo, eu tenho mais medo de sair do local que eu estou dormindo do que de permanecer no local que eu estou dormindo. Então o medo me salva de não sair à noite andando e me acidentar. Eu acho que isso é o tipo de medo correto que você tem que ter. Medo é normal em todas as pessoas. Não tenha medo de ir para a selva, não tenha medo de ir para a floresta. A maior parte dos lugares são bonitos e você vai ter uma experiência maravilhosa se você testar. Vai, testa, cara, e seja feliz. Se você chegou até aqui, obrigado. Curte o vídeo, compartilha, recomenda aí para os seus amigos, deixa o seu comentário, deixa aí abaixo o que você tem mais medo, quais são as coisas que te impedem de ir dormir no meio da montanha, ou no meio da floresta, ou no meio do bosque. Quero ouvir a opinião sincera de todos vocês, sem essa coisa de, não, que eu sou macho, eu não tenho medo de nada. E amiguinho, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou comentar no próximo vídeo os comentários que eu vi aí abaixo, se tiver comentário, lógico. E obrigado para a galera que deixa o like, obrigado para os novos inscritos. Vou tentar agradecer a todos os inscritos desde já, em todos os vídeos, a partir de agora. E a todos os comentários que eu puder comentar em cima também, vou tentar agradecer também. Muito obrigado a todo mundo pela força. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Falou!